Fala galera, aqui tô eu para falar da semana divisional da NFL que rolou nesse fim de semana e tivemos jogos ok para bons, né? Uma coisa curiosa, o Canguru acho que falou sobre isso ano passado, que tradicionalmente nos playoffs, quando você tem uma rodada em que os jogos foram muito apertados, a seguinte é o contrário. São jogos com uma certa folga no placar. E o inverso também é verdadeiro. Ano passado, a gente teve uma semana wildcard que foram completos domínios. E aí a gente teve aquela monstruosidade de semana divisional. Então, o teto para desse campeonato estava lá em cima, que a gente estava na cabeça com o da semana, com da temporada passada. Não é que os jogos tenham sido ruins, a gente teve jogos interessantes nessa rodada, mas sem o glamour e sem todas as alternativas que aconteceu no do ano passado. E ainda assim, mais uma vez, lembrar que eu acho que essa vantagem do bye ela continua sendo vital, né? Como no passado a gente tinha dois times por conferência que folgavam na primeira rodada, tinha mais chance de ter uma derrota deles, era o dobro de partidas, né? Mas a vantagem é muito grande. Então, ser o campeão da conferência na temporada regular ainda tem seu valor, né? Muito mais alto até do que no passado, que era o primeiro e o segundo. E eu acho isso interessante porque motiva os times a brigarem até o final. Vamos lá para o jogo que eu achei decisivo para o que vai acontecer aqui para frente, que foi a surra que o Philadelphia deu no New York Giants. O Giants que tinha batido o número 3 da NFC, Minnesota, fora de casa, foi reencontrar seu rival de divisão e foi atropelado literalmente, né, pelos Eagles. E por que eu acho que isso é relevante? Porque a gente estava com o pé atrás com o Philadelphia pelo final do campeonato e por não saber qual era a real condição do Jalen Hurts. A gente já sabe que o Hurts, por mais que não esteja 100%, ele está apto o suficiente a fazer o jogo deles fluir da maneira com que eles precisam. Então esse para mim é a grande história da rodada e volta a colocar a Filadélfia numa visão diferente aí do que pode acontecer pensando em título. A zebra foi a única, não é uma zebra, né? Definitivamente não é uma zebra, porque se Cincinnati ganhar hoje, né, de qualquer pessoa não é zebra, mas foi o único jogo que o visitante levou, né? Então eu tô colocando aqui, e por mais também pela elasticidade do placar 27-10, né? Buffalo, que entrou no campeonato como o grande favorito, talvez, teve o revés, né, de perder o Von Miller no decorrer do campeonato. Algumas outras coisinhas aconteceram na sua defesa também, mas enfim, não podemos tirar o mérito dos Bengals, que com a linha ofensiva detonada, né, conseguiu colocar em campo alguns jogadores mais experientes do que no ano passado e resolveram, naquela neve, naquela situação de jogo que era propícia para isso, correr com a bola e funcionou muito bem, né? Dominaram no ataque e também na sua defesa. Defesa que nem, como eu já falei várias vezes, nem sempre leva o mérito que deveria. O time que preocupa, na verdade, todos os quatro você pode botar alguma preocupação, né, de certa forma. Mas eu quero trazer um aspecto diferente aqui, que eu não tenho visto as pessoas falarem, que é São Francisco. A história do quarterback, o Purdy, é incrível, né? O cara foi o último draftado do ano passado. E tem uma postura, né? Tem uma tranquilidade ali e tal. Mas contra uma defesa melhor que eles enfrentaram dessa vez, que foi Dallas, eles tiveram que reduzir o playbook. Então os passes do Purdy ficaram limitados a bolas no meio do campo e alguns screens, né? Procurando o Debo, procurando o McCaffrey e tal. Funcionou contra Dallas porque Dallas teve um dia no ataque ruim,
teve algumas lesões dentro da partida que foram cruciais, né? Do Pollard, do defensive tackle Carlos Watkins, que saíram do jogo. Então funcionou. Filadélfia vai ser um outro bicho, porque Filadélfia vai conseguir mover a bola contra eles e talvez não tenha o mesmo número de turnovers. Então eles vão precisar um pouquinho mais do seu ataque aéreo contra os Eagles, contra uma defesa que é a número 1 da liga em cobertura. Então me preocupa um pouco esse 49ers para a partida lá em Filadélfia. Reencontro. Aí eu vou voltar para 49ers e Dallas, né? Porque foi a 9ª vez que esses dois dos times, das franquias mais notórias, né? Com que envolvem mais carga histórica da liga, se encontram. E mais uma vitória de São Francisco. Eu falei sobre isso, né? O Dallas tinha, no podcast, o Dallas tinha mais vitórias nesse confronto de playoff. Mas para mim a de São Francisco são mais marcantes. E essa entrou, não sei se na história a gente vai lembrar muito dessa, mas é a última, né? Assim como a do ano passado, foi um reencontro do ano passado também. E que o final do jogo terminou com algumas certas similaridades, né? E a do ano passado foi pior para Dallas, mas enfim, valeu aí como reencontro. A lesão não podia ser outra que não o Patrick Mahomes, né? O tornozelo do Patrick Mahomes. E ele conseguiu voltar para o jogo, o que eu achei que não ia acontecer na partida contra Jacksonville. Foi uma entorse de tornozelo, né? Entorse que eles chamam de alta, high sprain, que geralmente tira o jogador do campeonato por umas 3 semanas. E ele voltou para o jogo e tudo indica que ele vai para a partida. O problema não é esse, o problema é em que circunstâncias que ele vai para a partida, com que nível de dor, com que nível de mobilidade que ele vai estar. E eu não tô, quando falo mobilidade, eu não estou falando só daqueles escapes maravilhosos, aquelas jogadas improvisadas, que é uma grande parte do ataque do Kansas City, mas não estou falando só disso. Eu estou falando do playbook como um todo. Porque o que a gente viu no segundo tempo foi Jacksonville voltar para o jogo. Se não fosse os turnovers, poderia ter complicado, né, o placar, porque Mahomes jogou basicamente no shotgun. Isso limita demais o playbook do Andy Reid, em termos de corridas, de screens e tal. Facilita para ele de ver a pressão, né, e conseguir soltar a bola um pouco mais rápido, sem tomar pancada, mas limita muito o que eles podem fazer em campo. Vamos ver qual é a condição do Mahomes para esse jogo contra os Bengals. Vamos lá então para os destaques da rodada. Eu vou para o ofensivo, eu vou com o Joe Mixon, de Cincinnati, porque os Bengals precisaram do jogo da corrida e ele entregou muito bem, né? Foram 20 tentativas, 105 jardas, média de 5.3, um touchdown e ainda alguma outra recepção de passe, mas o fundamental é que nas horas críticas ele converteu o primeiro downs, ele colocou os Bengals próximo, né, de outros first downs, touchdown num goal line, tudo que precisaram dele, ele entregou nessa partida. Defensivamente, eu volto lá para São Francisco com o Fred Warner. É um jogador sensacional, que parece que ele está em todos os lances, né? Ele terminou com 9 tackles, um deles atrás da linha de scrimmage, uma interceptação e um show de intensidade, de entendimento do que está acontecendo em campo. É um jogador, de novo, sensacional. Special Teams, o kicker dos Chiefs, o Butker, né? Numa temporada de kickers tão irregulares, né? Exemplificado ao máximo com a situação dos Cowboys, ele meteu chutes de 50 jardas para garantir essa vitória de Kansas City e ainda acertou os 3 extra points, né? Agora a gente tem que falar, e ainda fez um tackle num retorno de kickoff, ajudando aí a parar o retornador dos Jaguars. Calouro, Cincinnati, cornerback, Cam Taylor-Britt. Ele estava no meu ranking dos prospectos dessa posição. É um jogador físico, encrespado e que jogou muito bem do lado externo, né, oposto ao Eli Apple, e teve lances fundamentais como uma interceptação e aquele toque na bola
que impediu o Gabriel Davis uma conversão de acho que 40 jardas e tal. Para mim foi o calouro da rodada. Finalizando com a jogada que foi aquela recepção do George Kittle, perdão, do George Kittle pelo meio do campo, um malabarismo, né? Como eu disse, o Kittle e o meio do campo foram o escape dos 49ers na partida, e o lance foi sensacional e posicionou São Francisco para a pontuação que eles precisavam. Valeu, galera, até mais.